dá pra acordar umas 10 horas, assim, dá pra dar uma Nossa, descansada. Mas vou estar on também. Joga tá melhor aí. Isso também, tem que terminar umas coisas amanhã. Piada. pelo menos não vai ter reunião, mas de trabalho. Não, pelo menos dá para dormir um pouquinho, né, gente? Os clientes não mandam mensagem. Se mandar, você não tem obrigação de responder. Acho que aí já ajuda muito. Eu sede de vencer. Não tem jeito. Ó, tô vendo um negócio aqui, parece que a gente já falou dele. O Vitor deve estar chegando por causa da aula. Ô, Bruno, até aproveitando, eu não sei se está muito dentro dessa parte do marketing, mas eu até mandei uma mensagem para você perguntando lá da parte do planejamento do Diego, né? Se você quiser trazer assim, um exemplo do que ficou faltando lá, não sei se está muito atrelado com o conteúdo, né? Mas aí eu Fechamento do fiquei projeto. na dúvida. Ah, tá. É, Bom, até ia aproveitar o tempinho para falar isso. Vamos lá, até o pessoal chegar. boa. Tá aqui, ó. Essa call de planejamento do projeto, ela misturou, antes era to-dos, o planejamento, mais uma que rolava aqui dentro de Growth com planejamento de estratégia. Lembra? Você vai lembrar. Uhum, sim. Deixa eu tirar aqui o filtro e pegar umas concluídas. Só de seus óbvios, talvez nem tanto, mas, sei lá, Gebrim. Tinha uma aqui, planejamento de estratégia. Aí aqui era um template bem solto, bem zoado. Mas um dos objetivos aqui era bem redundante, por isso que no final a gente migrou e ficou uma coisa só. Mas a gente meio que... Se bem que eu peguei um péssimo exemplo aqui, né? Mas, enfim, a gente fazia um detalhamento aqui, ó, escrever meio que um pouco do como que seria ali as primeiras estruturas, sabe? Deixa eu ver, deixa eu pegar. Carlos Souza Filho. Aqui, ó, estratégia. Cara, isso, marketing, não sei o quê, alocação da verba, além, criativos, destinos. Então, tinha um local ali de definir pelo menos a primeira estratégia, assim, sabe? Deixa eu ver mais alguém. Vamos ver do próprio Juliano. Acho que era nessa época ainda. Funil de WhatsApp direto, qualificação máxima, verba alocada, o público já estava lá definido, criativos seriam nessa lógica, os destinos, cronograma. Aí, assim, isso aqui estava muito redundante. Só que é importante, na call do planejamento ali, a gente tem um momento de brainstorming, certo? Tipo assim, a gente está fazendo uma proposta aqui. Beleza, a gente fez, tem o modelo da IA lá, que a gente vai abordar por todos esses pontos. Inclusive, na hora do treinamento, faz exatamente os mesmos tópicos, assim, sabe? Tipo assim, para numerar os pontos porque se você vê que em algum momento ela entregou um item ali, a numeração não estiver dando 12, você já vai enxergar mais fácil, entendeu? Porque, por exemplo, se faltar um item aqui, às vezes você não vai bater o olho e enxergar. Então, eu aconselho que tenha exatamente o mesmo tópico, inclusive os números. Beleza, depois eu vou tentar pegar, relacionar quais os principais, assim, para a gente usar como exemplo. Só que, assim, aí aqui dentro, ó, eu até complementei, estratégia de marketing, estratégia de performance. Eu lembro que quando eu estava com o Vitor, a gente tirou o estratégia comercial, porque a gente entende que no modelo que a gente tem hoje, não tem como a gente definir uma estratégia comercial aqui dentro. A estratégia comercial é simplesmente seguir o planejamento comercial lá. Aquela sequência de tasks, lembra? Ficou uma parada... Uhum. Deixa eu voltar aqui, tela inteira. Tá chegando em algo robusto, assim, sabe? Inclusive, a gente teve uma reunião hoje com um cara fora, assim, com outra empresa, assim, e tal. Ele ficou bem impressionado. Tipo assim, isso aqui é muito ouro, assim, sabe? Tipo assim, nesse nível que a gente conseguiu chegar de detalhe. Então, qual que é a estratégia comercial? Cara, a estratégia comercial é seguir pelas tasks, templates do processo ali de implantação comercial. E aí a gente até tirou a ideia de, beleza, falar de estratégias comerciais, porque o que a gente vai fazer, salvo alguma exceção ali, é seguir aquele by the book lá. Só que para marketing, a parte de copy criativos, é importante, ó, essa call vai gerar um brainstorming, sabe? A gente vai discutir, pô, e aí? Como é que vão ser esses criativos? Como é que vão ser as primeiras estratégias? Então é importante deixar um espaço depois desse item que já vai vir alguma ideia sua ali, você precisar listar. Então, beleza, após a reunião de planejamento do projeto, ficou alinhado que vamos fazer isso, aquilo, sabe? E aí precisa estar ali. E de tráfego a mesma coisa. Aqui a gente vem com a ideia do investimento, se é meta, se é Google, a segmentação, mas e aí? Tá, o que a gente vai fazer, sabe?
João, qual que é a estratégia lá? Não, eu vou investir R$ 1.500 em captação de lead direto, eu vou fazer uma segmentação assim, não, eu vou investir R$ 35 em lead e os outros 15 em seguidores, porque precisa ter um ponto de partida, assim, sabe? Então eu deixei agora aqui, ó, já com base na sua call, bem claro, ó, é preciso ter uma descrição para listar o que é discutido no brainstorming do planejamento, de como serão as primeiras, aqui, como serão as primeiras estratégias de tráfego. Por quê? Além de ser importante isso estar escrito, para a gente conseguir explicar para o cliente, ó, o nosso primeiro planejamento com detalhe é assim, assim, assado, se isso for perguntado, aqui dentro da infraestrutura de growth, está muito bem organizado também, ó. Tem uma task de preparar a infraestrutura, tem a task de planejar e iniciar a campanha, e tem uma task de revisar a campanha. Como que você revisa? A revisão e toda e qualquer outra coisa é feita voltando no planejamento. Checa isso, checa aquilo e tal, checa a padronização, enfim, checa como é que foi essa estrutura implementada. Lá, eu busco o contexto sobre o cliente e o projeto, eu vou lá no planejamento do projeto e vejo. Aí eu coloco um outro gestor de tráfego para conferir. Por exemplo, o João vai subir o do Diego. Aí, por exemplo, pode ser o Cris ou a Laila que vai fazer essa estratégia aqui. Onde que eles vão buscar essa referência? Eles não estão na call, entendeu? E aí fica difícil de revisar alguma coisa se não está definido prévio. Então, o principal ponto é, tipo assim, precisa estar muito bem definido ali. Que é muito comum, cara. Tipo assim, a galera... Aqui a gente discutiu alguma coisa e depois lá tocava outra parada nada a ver, assim, sabe? Já foi muito comum isso aqui. Tipo assim, cara, a gente definiu que ia fazer um orçamento assim, ia fazer um público tal. Porra, aí subia lá, tipo assim, cara, em vez de uma campanha, subia 3 campanhas no criativo totalmente diferente, umas coisas... Tá, parece que a qual nem existiu, sabe? Então, a gente precisa deixar bem claro ali, além da documentação lá, da gravação, da nota e tal. Mas, cara, beleza, o planejamento da primeira estratégia do projeto é essa. E essa estratégia ela vai sendo aperfeiçoada. Mas no primeiro momento a gente alinhou de fazer isso, tem que subir isso, tá ligado? A revisão vai vir em função disso aqui. E essa reunião, ela existe exatamente para que, embora você esteja fazendo o planejamento, como você fez ali hoje, a gente tem que exatamente entrar nisso, mas você não é e nem vai ser o expert de marketing, o expert de tráfego. Então, quem tem que dar essa resposta, e o bom da call é exatamente isso, rolar um brainstorming ali. E aí, galera, o que a gente vai fazer? No futuro, eu acho que até assim, o caminho seria inverso. A gente deveria ter essa reunião antes de ter o diagnóstico de planejamento, já levar para o cliente, ó, cara, a estratégia exata é essa aqui, os próximos passos são esses. Mas eu acho que ainda assim a gente não está nesse nível de maturidade ali. Mas precisa rolar esse brainstorm e isso precisa estar documentado, sabe? Tanto é que aqui embaixo, ó, qual que é a etapa de finalização? Revisar o planejamento do projeto com base nas discussões da reunião. Então, esse negócio ele é mutável. Você faz um pré-reunião e pós-reunião você vai pegar ali, não, agora vou complementar com isso, aquilo, aí você fecha o planejamento e marca todo mundo de novo. Evidenciar, relacionar, linkar tudo e marcar os envolvidos. É essa a lógica, entendeu? Então, só precisa, nesse caso, o do Diego hoje foi bem bom, foi bem melhor do que aquele anterior. Agora, você só precisa listar um a um, exatamente nos pontos aqui, ó, vou até deixar o template, e deixar um espaço para, de fato, ó, galera, e aí, qual que é a estratégia? Eu preciso documentar a primeira estratégia aqui dentro, entendeu? Tem que estar bem clara. Entendi. Beleza. Foi agora? Uhum. E assim, nesse momento, revisa os documentos todos. Embora a gente use IA para facilitar ali, não confia só nela não. Por exemplo, o do funil da avaliação gratuita ali, ele muda bastante o contexto. Então, é uma informação muito importante ali que ela deveria vir de alguma maneira, assim, sabe? E nesse caso, por exemplo, acaba que é a nossa responsabilidade de passar esses detalhes ali. Se a gente não passa, por exemplo, cara, isso aí, tipo assim, se a galera não usasse a avaliação gratuita naquilo ali, nesse primeiro momento, iria começar completamente errado, não errado, mas diferente, assim, sabe? Não tô falando que vai dar certo por usar isso, mas vira outra coisa, saca? Tipo assim, vender uma consulta de transplante capilar num mercado já comodizado, tipo assim, vira outro contexto, sabe? Então é importante nessa hora voltar todos os materiais também e deixar alinhado. Eu falo muito com os meninos de copy, assim, a ideia do processo, né, do fluxograma dele, é que uma coisa se sobreponha na outra, né? Por exemplo, porque, cara, isso aqui já acontecia demais comigo também, eu ficava puto. Tipo assim, a gente fazia o planejamento. Aí depois, saía meio que daquela call ali do planejamento, aí a galera mandava uma copy meio voltada com o que o cliente respondeu no briefing de conteúdo. Pô, mas, tipo assim, se uma etapa do processo não sobrepor a outra, não faz sentido, assim, sabe? Por exemplo,
o que foi discutido ali alinhado no planejamento do projeto é o que passa a ser válido para tocar o projeto. Se o cara desconsiderar o que a gente falou hoje, ir lá no mapeamento, pegar a resposta do mapeamento que a gente fez lá em call com o cara e considerar aquilo como verdade, tocar o projeto em relação àquilo, aí eles configuram o negócio inteiro. Não quer dizer que lá não tem que ser levado em consideração. Tipo assim, eu consulto o mapeamento, o briefing a todo momento. Só que eu entendo que o que está definido do planejamento do projeto para lá é o mais atualizado. O mapeamento é só informação adicional, mas ela não é a principal verdade, assim, sabe? Então, o que está no mapeamento, se for importante, e o que está no briefing, se for importante, ele meio que tem que estar redundante aqui dentro, sabe? Tipo isso. Porque não é o ideal, tipo assim, uma partida aqui ter que voltar lá, sabe? Então, essa dica também, tipo assim, vai ver, a galera vai ter erros assim do tipo, porra, mas eu escrevi isso aqui, cara. Não, mas, porra, eu entrei lá no mapeamento, eu peguei o briefing. Pô, aí você me quebra, né? Não precisava ter isso então, sabe? Então, assim, aqui tem que sobrescrever tudo que foi feito antes, cara. Inclusive, galera, eu deixei aqui a informação, não sei se o Vitor passou, vou até falar. Onboarding do projeto. Realizar reunião de onboarding e entregar o mapeamento. Aqui, ó, mover... Não, ele vai colocar aqui ainda. Vai ter um checklist de lembrar de tirar o compartilhamento do documento. Dica prática mesmo. A maior parte, esses dias eu entrei aqui, a maior parte dos mapeamentos a gente envia para o cliente, certo? Melhor, todos a gente envia para o cliente. Só que assim, isso aqui é para ele ler. Depois tem o mesmo documento no Drive lá. Deixa eu pegar o Drive aberto aqui. Aqui dentro tem um template já, exatamente com o documento de... Ué, tá junto? Briefing e mapeamento, será? Não, acho que só tem de briefing mesmo. O que a gente manda é o documento do ClickUp. Mas e se ele precisar responder? Não estava mandando os dois, não? Não. Não. A gente só manda o de mapeamento se o cliente não conseguir agendar a reunião. Aí a gente fala, ó, para adiantar aqui como está tendo conflito na agenda, a gente vai enviar o mapeamento também. Eu achei que vocês estavam fazendo ao contrário, tipo, porque eu lembro que quando eu mandava só o ClickUp, a galera ficava, tá, mas onde que eu respondo, sabe? O do briefing eu acho que até... Porque esse aqui que é o que eu comentei ontem, eu evitaria ele em resposta. O... Entendeu? Eu achei que estava ao contrário. Depois a gente vê isso. Mas, porque assim, aqui a vantagem é que ele mande o áudio, lembra de ontem? Então, tipo assim, fulano, ó, tô te mandando o documento do ClickUp. Responde aqui no WhatsApp mesmo, me manda áudio. Entendeu? Se você manda isso aqui, ele responde, é pior para nós. O do mapeamento, ele precisaria de um espaço para responder. Então, acho que tem que inverter os docs aqui. Mas, enfim. Oi. Não, pode continuar. Não vou te falar. Então, é porque nesse ponto aí, eu senti que quem respondeu por áudio respondeu pela metade, assim. Tipo, por exemplo, o José Alberto, quando eu falei com ele para ele responder, tipo, por escrito, ele mandou muito, ele colocou tudo possível. Aí eu não sei se convém tirar. Eu acho que vai variar de perfil para perfil, assim. Não, tirar o áudio não. Porque, lembra que aqueles pontos lá de ontem são importantes? Tipo assim, Uhum. não quer dizer que, tipo assim, se vier tudo escrito, tiver muito bem escrito, só que, normalmente, pela minha experiência ali, a galera escreve bem menos do que fala em áudio. Mas aí vem de você cobrar, assim, fulano, eu escutei seus áudios aqui, eu acho que faltou tal e tal informação. Tipo assim, nem toda entrega você tem que aceitar, sabe? Uhum. Até porque, igual a gente comentou, você vai ter que filtrar, pô, isso aqui é importante, você não me respondeu, então, fulano, você pode responder melhor esse ponto aqui, sabe? Então tem que ir filtrando. Mas eu acho que eles escrevem menos do que mandam em áudio, assim, sabe? Mas é uma opção a mais. Eu acho que poderia mandar, inclusive, o texto e o áudio. Mas eu acho que talvez o do mapeamento, quando eu lembro que vocês entraram e trouxeram a ideia, o pessoal comentava muito assim, pô, tá, mas e aí, eu respondo aonde, assim, sabe? Então acho que falta o do mapeamento aqui dentro. Justo. Mas enfim, Tem alguns que estão jogando na IA. o que eu ia falar aqui mesmo? Sobre a gente tirar o compartilhamento. Aí qual que é o ponto? Eu achei que a gente estava mandando isso aqui para eles olharem, se eles fossem responder, eles pegavam um documento aqui do Drive. Mas enfim,
Porque, assim, o mapeamento também é aquele ponto. Se lá tá tudo bem. Se ele responder, ótimo. A gente já entra na reunião com um monte de informação. Mas você passa por tudo de novo ali. Não é tipo assim, não respondeu. Vai e começa a conversar com ele. Fulano, já vi que você respondeu algumas coisas aqui, tá? Mas vamos aprofundar mais. E aí, manda. Só que o briefing não tem outro momento, entendeu? Então, o briefing é bem importante que ele fique em cima ali. Agora, isso aqui, depois que vocês mandarem e depois que a gente preencher, por exemplo, a gente mandou, compartilhei o link com ele. Entrei na call, tô lá na call e tô fazendo, igual rodou, por exemplo, rolou do Alan Soares. A gente tava lá na call e tava fazendo. Cara, fica aparecendo na tela aqui, quando tá compartilhado ou quando não tá, né? Compartilhamento de página, fica aqui, ó, um mundozinho aqui. Na hora que vocês verem isso aqui, vocês estão escrevendo, vocês tiram. Sabe por quê? Essas informações aqui, elas ficam muito pessoais, assim. Vocês já devem ter reparado isso, né? A gente não escreve isso aqui formalmente para o cliente ler depois. E já aconteceu, inclusive, comigo. Eu tô lá na call e, tipo assim, cara, fazendo vários comentários aqui. Cliente é muito imaturo em relação ao digital, não entende isso, aquilo. Pô, comentários meus, assim. Aí, na hora que eu olhei, tava o cliente dentro do próprio documento. Então, tipo assim, é muito comum isso acontecer, assim. Esse documento, ele é num momento para ele consultar depois, não é compartilhável, não, sabe? É informação nossa. Aí, assim, eu andei tirando de todos os clientes aqui para trás. Mas é uma dica aí agora para vocês que vão tocar e vão estar à frente disso. Lembrem de, cara, comecei a preencher o documento. Nós mesmos, tira o cliente, porque vai ser muito comum vocês fazerem comentário ali sobre um mapeamento. Você vai falar a situação atual dele ali. Não necessariamente ele quer ouvir da forma como a gente vai escrever. E nem tem por que acontecer. Então, tirem o compartilhamento ali, sabe? Era um lembrete que eu tinha colocado aqui. Tá, deixa eu só adicionar aqui. Acho que é válido ter, se vai usar ou não, a gente já deixa pré-setado ali também, fica mais fácil. Beleza, tranquilos? Acho que falei tudo aí. Boa. O que a gente tinha falado, então? Cara, eu acho que, de fato, a gente passou tudo de marketing. Eu falei, eu acho que é um processo relativamente curto ali, assim, sabe? Tem os detalhamentos mais técnicos lá, mas eu acho que não é com a gente. Mas é aquilo. Processo de briefing. Aqui até tinha a lógica do briefing interno e externo, então eu entendi. O briefing interno do ClickUp, o externo do Drive. Estudo de copy, acho que ficou claro ontem. Copy para meta versus copy para landing page, /Google. Não correlacionar, né? Não quer dizer que a landing page é para Google, meta pode ter Google também. O Guilherme até perguntou ontem, né? Qual que é a diferença? É objetivo de campanha, tá? Lá você configura a campanha para WhatsApp, para landing page, para qualquer destino, assim. Então, pode ter landing page no meta também, vai dar a estratégia que a gente vai definir. Por que a gente começa no WhatsApp? Porque é mais rápido. Para fazer landing page, há um tempo atrás, a gente demorava muito tempo. Hoje a gente demora bem menos, assim. Porque agora o Pedro está interno aí, e ele já coda as páginas muito rápido também. Mas antes era, enfim, bem demorado. Então, aquilo, né? Ganho rápido, começar mais rápido ali, ia no WhatsApp. E assim, a gente já testou muita coisa também. Embora tenha algumas pré-qualificações, igual agora mesmo, o pessoal testou vários funis ali. Formulário, in-lead, funil dinâmico e tal. Acaba que o WhatsApp ele tem uma conversão, ela é baixa, mas ela acaba convertendo mais do que algumas outras coisas, pô. Para atender fica mais difícil, né? Pegar o lead lá e iniciar aquele chat. O brasileiro, ele está acostumado no WhatsApp mesmo, não tem jeito. Então, a gente entende que tem um comportamento muito forte da pessoa se relacionar no WhatsApp. Talvez por isso explique que o WhatsApp funciona bem. Então, justifica a gente não meta aí muito para o WhatsApp, tá? Mas não quer dizer que landing page é só para Google. Ponto de observação aí. Criativo dinâmico sem gravação, falamos, já tinha falado sobre isso, né? Que não vai rolar no primeiro momento, salvo raras exceções. Mas depois as copies vão abrir normalmente. Eu comentei que as copies vão ser recorrentes mensais e comentei, né? Acho que falei isso ontem. Então, as copies vão abrir normalmente. Pô, o cliente quer uma landing page, mas vai ter meta. Cara, lembra da estruturação inicial. No primeiro momento, no onboard, eu preciso gerar um direcionamento que vai me entregar o meu objetivo, que é, por exemplo, entregar um primeiro criativo. Mas ele quer também uma landing page, caso do José Soares hoje. Não, beleza, cara, tá dentro do contrato, eu vou te entregar uma landing page sim. Só que, como a nossa estratégia é voltada para a meta nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar uns criativos ali, ou estáticos ou dinâmicos, e, num primeiro momento, a gente não vai utilizar a landing page para a estratégia. Então, cara, eu fico aqui anotado que eu vou voltar a conversar disso com você
por exemplo, na nossa reunião de checkpoint. Cara, vai lá, faz uma nota, conversar com o cliente sobre entrega de landing page. Tá tudo bem, não preciso colocar isso aqui agora, sabe? Porque eu vejo que normalmente quando a gente está planejando, o principal problema que a gente tem é que a gente quer fazer tudo junto aqui dentro. Porra, aqui é só para fazer o ganho rápido, assim. Depois, cara, vai, abre landing page, faz outras estratégias. Pelo momento a gente precisa começar. Feito é melhor do que perfeito. Então a gente começa, depois a gente vai otimizando a parada. Não precisa só destravar aqui, sabe? Aprovação focada no material final, então também ficou claro ali. A galera vai fechar as tasks de copy e vão entregar o estudo aqui, fechou, entregou o criativo, fechou, depois que a gente revisa tudo. Porque a gente quer revisar o entregável, né? Não o texto. Revisar texto é muito difícil. Exemplos. Eu estou operando com os meninos aqui, ó. Manuel. Esse é o texto da copy, ou melhor, esse é a copy da landing page. Se bem que agora eles estão revisando aqui, revisaram já. Mas até ontem estava diferente. Está muito grande também, $10. Mas acho que eles estão mexendo aqui agora. Mas enfim, é um texto. Cara, lendo isso aqui não dá para entender, sabe? A página veio assim. E também já não estava legal. Porque, tipo assim, é emagrecimento, é um nicho bem peculiar, tava a foto dele aqui. Eu acho que o Manuel tem uma série de casos lá para trabalhar, não tinha nenhum. Tava muito, na minha visão, muito um site institucional, assim, sabe? Para um cliente que tem muito material, por exemplo. Então, eu achei que a copy ficou fora, eu achei que a página ficou fora também. Mas pensa, se eu estivesse só lendo o texto ali, eu acho que seria perda de tempo. Então, no final, a gente vai revisar isso aqui. Tá mais que claro isso também. Recorrência quinzenal aqui, ficou claro. Voltamos a ser mensal e mudamos completamente os relatórios que eles entregam. Inclusive, é válido por curiosidade, a gente fez hoje a primeira weekly voltada para esses dados. Então, ainda não está tão legal, porque tem muitos números ali que não está na companion tão direto, mas já foi muito melhor do que foi até hoje, para vocês terem noção, assim. Antes a gente falava de, a cliente está gravando, não está, tal coisa, coisas muito soltas. Hoje, por exemplo, os meninos fizeram relatórios muito bons, assim. O Matheus conseguiu trazer muito número, resultados da campanha, CTR e tal, coisas que até gestor de tráfego olha um pouco, mas, enfim, a visão disso em relação ao marketing, ao criativo. E aí já tem ideias de conteúdos, como é que ele vai trabalhar e tal. Então, assim, eu achei que para uma primeira versão ficou muito boa já. Estou tentando fazer essa reunião rodar melhor, já tem meses, mas hoje ficou bem melhor, porque a gente conseguiu dar uma estrutura melhor. E aí eu falei com eles, cara, só tem que olhar para esses números, assim, não precisa preocupar com outras coisas. Então, rodou bem. E aí, lembrem que a task é recorrência mensal, a atualização de toda terça eles vão fazer uma task complementar aqui, ó, entregar relatório de marketing que está em outra lista. Show? Dica boba aí, mas pelo menos na forma como eu entendo. Geralmente essas colunas de prioridade aqui, eu tiro ela das views, porque eu acho que ela se confunde, tipo assim, no meu modo de trabalhar, prioridade vai ser a data da entrega, né? Só que como a galera tem o hábito de deixar para o mesmo dia, aí fica pedindo prioridade, mas não existe, né? Tipo assim, tudo tem um dia específico. Então, essa coluna aqui, eu acho ela que dá um erro de entendimento de processo muito grande, assim, tipo, pô, tem tudo para terça-feira. E aí, agora, qual que é a prioridade? Não é que tudo era para terça-feira, você pegar o histórico, vai lá ver, a pessoa postergou, e aí agora tem que fazer X entregas. Cara, se fudeu, assim, sabe? Tem que mudar o modo de trabalho, assim. Então, essa coluna, eu aconselho, assim, bem que quando vocês verem, vocês me avisam que só eu consigo tirar. Mas, normalmente eu tiro, porque quando tem, a galera usa. E aí eu acho que define prioridades onde não deveria definir. Mas isso é só um detalhe de ClickUp, assim, que eu acho que dá um entendimento completamente errado, assim. Normalmente está pela data. E aí saber definir a data é importante. Revisão de criativos, manter os ganchos validados, testar as variações. Tal. A gente falou disso, né? Nem toda entrega de copy vai ser um texto. Então, eles vão entender os criativos e onde melhorar dentro dele. Pode ser edições, pode ser modelagens. Erros críticos, aqui a gente não falou muito, mas falamos mais ou menos, né?
Enfim, já erramos RQE, já erramos CRM. Cara, teve uma vez que a gente subiu no tráfego um cliente com um CRM errado e um RQE errado. Só que o CRM era de uma pessoa que nunca foi cliente nossa e o RQE era de uma outra pessoa que também nunca passou aqui. Aí eu falei, cara, o que você arrumou, mano? Tipo assim, não sei, não sou nem explicar. Eu falei, caralho, loucura. Tipo assim, se fosse um cliente aqui, duplicou um criativo e tal, eu até entendo. Mas enfim, eram pessoas completamente aleatórias, avulsas, não era a mesma pessoa, não consegui entender até hoje, mas acontece. Então, são várias coisas que podem, são passíveis de revisão também e tal. E aí, vem um ponto que eu comentei um tempo atrás. Quando a gente começa a trabalhar como RevOps, acho que a gente falou logo no início. Cara, vocês têm que ter familiaridade com algumas ferramentas, assim, cara, tem que manter o Instagram lá aberto. É importante a gente sempre dar uma visitada no perfil dos clientes. Pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Pô, mano, eu já falei pra você trocar aquele link lá, não trocou até hoje, tá dificultando a gente identificar a galera que vem no Instagram. Tipo assim, pensem que, pô, a gente trabalha para a pessoa como um todo. Nós vamos, assim, nós vamos entregar o resultado como um todo, assim. Às vezes o resultado vai vir porque a porra do Google, meu negócio do Manuel tá uma merda, entendeu? E aí isso atrapalha o negócio inteiro. Sei lá, por exemplo, já pararam para pensar aqui, tipo assim, se... Nem sei. Doutor Manuel Vinícius. Eu nem sei se ele tem, para falar a verdade, tá? Então, assim, principalmente esses clientes antigos, tinha muita coisa que ficava muito largada. Tá, e nem tem, aparentemente. Já parou para pensar se ele tivesse um Google Meu Negócio, tipo do Rafael Alan, quando ele chegou, que a nota era 1 e tinha uma pessoa cagando ele aqui, que se o tráfego ia dar resultado? Por quê? Comportamento mais comum, não sei vocês. Quando eu vejo um anúncio eu gosto, cara, vou lá, pesquiso. Principalmente se for médico, né? Para saber ali como é que é e tal. Enfim, então, porra, todas as coisas passam a se correlacionar agora, assim, sabe? A visão de RevOps é muito isso, correlação de marketing, vendas e relacionamento. Então, vocês têm que começar a visitar o perfil dos clientes, tem que estar sempre dando uma olhada na landing page dos caras, olhar o Google Meu Negócio, já mexendo nisso, não mexemos. Assim, poucas coisas tem que olhar, né? Se o cliente estiver lá naquele momento, o Rostam, por exemplo, pô, o cara tem até TikTok, velho. Inclusive, a gente tem até que ver isso aí, Vitor, depois que eu falei que eu ia organizar os links deles todos lá. Então, a gente deveria entrar no TikTok e botar aquele, sabe, tipo assim, ó, lá vindo do TikTok. Por quê? Na hora que isso cair no CRM, esse negócio tem que vir com eu conseguir marcar que veio do TikTok. Ah, não, vim do YouTube. O Rostam tem YouTube. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para essas coisas como um todo, assim, sabe? Faz parte do projeto a gente sempre parar para dar uma olhada lá. Principalmente, é bom. Porra, aí é doideira. Aparentemente, é uma pessoa com nome similar. Mas, enfim, ele está aqui. Então, pô, como é que os links estão aqui? Se faz sentido? Porque no final, lembra, ele trouxe uma demanda lá no onboard, mapeamento, que ele quer ter mais rastreabilidade das coisas. Esses caras, quando eles têm muitos posicionamentos digitais, cara, é difícil saber de onde vem. O Leal, até hoje, melhor, até quando ele estava aí ativo, né, ele deu uma pausa, a gente tinha dificuldade de saber onde vinha. Tinha época lá que pegava, a gente perguntava ao pessoal, cara, a gente não sabe onde está esse, onde você está vindo, da onde, a galera não conseguia responder também. Então, assim, rastreabilidade é importante para essa galera maior. Então, enfim, a gente tem que estar sempre visitando essas coisas. Quando tem checkpoint, é importante manter como hábito, assim, cara, sempre na hora de fazer um checkpoint, pô, dá uma olhada em tudo. Só que nem todo mundo tem checkpoint, então é sempre importante também, pô, fechar um mês, dá uma olhada. Espero que vocês tenham essa rotina, assim, pô, vão ter 3 pessoas lá. Tô fechando um relatório, não vou fechar só o relatório, pô, de vendas ali, tudo bem. Cara, dá uma olhada na estrutura inteira, ver o que tem de otimização ali, já sobe umas tasks para o próximo mês, olha o CRM, olha, enfim, os posicionamentos, sabe? Faça uma coisa mais completa ali. Mas, enfim, só informação extra. Marketing foi, beleza? Alguma coisa extra? Algum comentário a mais? Projetos, eu acho que tá. Enfim, então acho que vamos ter que começar com 6, né? O que vocês acham? Seremos obrigados. Por mim, tá de boa, velho. Essa parte de marketing foi mais tranquilo, né? De boa. Tá, então vamos lá. Vamos começar com 6, mas a gente vai falando da nova estrutura, não necessariamente do trabalho no dia a dia. Acho que é mais fácil, porque tá faltando fechar uns detalhes aqui. Beleza. Acho que isso aqui tá todo mundo cansado de saber, né? Chegamos no momento do D10. Detalhe, galera, para ficar bem prático, vai ter um doc aqui, ó. Central de projetos.
Essa é a visão aqui só para o gestor. Só para RevOps. E aí, em vez da gente... O que a gente vai fazer? Aqui dentro, aqui esse documento a gente vai manter ele bem atualizado. Tipo, sei lá, mensagens, padrões que a gente manda, pôr o link do fluxograma e tal. E nas tasks, a gente vai deixar, por exemplo, task aqui na descrição de entregar o conteúdo respondido. Cara, aqui dentro, em vez de a gente ficar deixando descrições, cara, aqui provavelmente vai ter o documento relacionado e o link do fluxograma. Por quê? A nossa obrigação vai ser sempre manter esse fluxograma bem atualizado e o documento também. E aí, quando tiver uma mudança na task, a gente atualiza a task. Mas, na dúvida, tá fácil para vocês. Pô, onde eu vou ter mais detalhamento? Aqui, olhando as etapas, e lá, olhando o documento. Ele já meio que existe, mas a gente quase não usa, e, obviamente, ele está desatualizado. Mas já era uma descrição, assim, em texto, etapa a etapa. A gente vai tentar fazer isso bem melhor, assim, deixando literalmente tudo ali, mensagens, padrões, para mandar de boas-vindas no WhatsApp, mensagens na hora de ofertar o CRM, enfim, todos os fluxogramas, tudo certinho, mas isso aqui vai ficar, depois que a gente começar usando, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai manter sempre atualizado os fluxos do documento, e aqui fica mais... Provavelmente não vai ter uma mudança muito robusta em cima disso, a não ser que a gente mude o processo mesmo. Tá, D10, abrindo a estruturação comercial e a parte de growth. Eu falei a parte de growth? Falei, né? Quando a gente abriu a parte de projetos, né? Como que é essas tasks aqui, abrir e tal. Tá tranquilo, né? Falou. Tá, provavelmente na época a gente falou de tráfego também. Então, beleza, chegamos no momento de abrir a estruturação comercial, que hoje ela tá à parte, e a de growth também, só porque tem algumas etapas a mais lá, não necessariamente ficaria interessante deixar aqui. Mas esse negócio aqui, eu acho que foi de todas as otimizações que a gente fez, essa é a principal mudança. Verdade, assim. Ficou bem robusto. Os outros ficou só uma remodelagem ali do que já era, ficou um pouco melhor descrito e tal, mas aqui mudou muita coisa. E aí sim chegou na área que a gente sempre sonhou em ter, né? Que em algum momento foi suporte, depois passou supervisão, agora é inteligência comercial na veia mesmo. Do tipo, qual que é a premissa disso aqui, galera? Para vocês entenderem. Quando a gente fez essa mudança de Sales Ops para RevOps agora, qual que era a ideia inicial, tá? É entender que a gente vai ter que ter uma inteligência aqui dentro, ou melhor, a gente tem que ter um braço de serviço que ele... Ouvi, depois você me dá uma moral aí. Isso aí é difícil demais. Toda hora que rola O mais isso. difícil de aplicar é isso aí. Isso aí é complicado, né? Acho que eu tirei de ordem aqui, mas vamos ignorar esse ponto. Qual que é a ideia aqui? A gente só lembra de depois arrumar. É que, em algum momento, e a gente está próximo disso, ainda que a gente não tenha tráfego gerando demanda, a gente vai ter resultado. Essa é o espírito da área, tá? Lembrem disso. Tipo assim, cara, meu tráfego gerou, sei lá, Cindy, gerou 30 leads no mês. Beleza, foda-se. Mas, ao mesmo tempo, nós geramos X agendamentos, X consultas realizadas e, quem sabe, alguns procedimentos, entendeu? Se o tráfego foi bem, ótimo. O tráfego tem a função do tráfego lá, gerar demanda. Mas se o tráfego também se nem tiver lead naquele mês, sei lá, o cliente não pagou o Meta Ads. Beleza, cara, a gente gerou 5 consultinhas lá. Essa vai ser a lógica que se finalizaria aqui na Sales Plays, tá? Ou melhor, finalizaria, começaria a partir disso. Lembrando, para quem é Pro ou Master. A diferença, isso eu falei, não falei? As diferenças ali dos planos que a gente já setou, ou não? Eu decidi isso esses dias, eu acho. Se eu não tiver falado, eu tenho que deixar claro aqui. Tá, então, deixa eu voltar aqui. Eu ia dizer que falou, mas foi na dele. Foi aqui não. Nós falou reunião Sales Ops, então. Em algum local eu falei, né? Mas vou deixar gravado aqui, então. Está isso. Tá, os contratos antes, eles eram meio... Deixa eu pegar um outro aqui, um Pro, por exemplo. Não estava funcional porque a gente quer. Por quê? Isso aqui, a gente, beleza, está organizado, mas quando a gente vinha para a parte de
o que tinha, né? Não tinha muito dessa visão da parte de sales ali. Mas quando vinha falar de CRM, a gente limitava automações, porra, sendo que a automação é a parada que vai ajudar tanto a ajudar a gente e a secretária, no final das contas, né? Que o processo seja resultado melhor. Então, por exemplo, o Ascension, ele tinha um CRM, pô, idiota, assim, sabe? A gente só configuraria o campo, só configuraria a lista. Tipo assim, é a mesma coisa de botar lá só as etapas e definir os campos que ele tem que preencher, mais nada. E aí não faz tanto sentido, porque, tipo, se a automação ajuda a destravar os follow-ups, ajuda a destravar o processo, ajuda a destravar o resultado, a gente não está automatizando o negócio, sabe? Então, enxergando esse novo modelo de trabalhar, o que que a gente vai entregar? Como esse negócio é muito trabalho, literalmente aqui tem muita coisa para ser feita, tudo bem, vai estar templatizado e tal, mas principalmente no momento de entregar os funis, os fluxogramas ali, ou melhor, tá aqui embaixo. A lógica é cliente essential. A gente vai parar aqui, ó. Elaborar e apresentar análise de uso e atendimento. Morreu. Fluxo, aqui está como funil, mas vai ser fluxo. Fluxo de resgate, fluxo de upsell, cross-sell, fluxo de retenção e fluxo de nutrição e resgate, fluxo de retorno, de consulta, fluxo de upsell, cross-sell em outros procedimentos. Vão ser para quem é Pro e Master ali. Provavelmente aqui vai ter um funil de venda e vai ter provavelmente um funil de acompanhamento, porque também não tem como tirar ele ali, vai depender do caso do cliente. É a galera que tem as recorrências. Então, por isso que eu estou esperando tudo isso fechar para a gente até, inclusive, mexer nos contratos. Mas o Essential, a gente vai deixar, então, uma limitação para... cara, a gente vai criar o fluxo de vendas e talvez esse fluxo de acompanhamento resgate aí. Olha, acompanhamento barra recorrência. Os outros vão ter tudo. Por exemplo, o Master e o Pro vai ser a mesma coisa. Vou abrir o Master aqui. Vai estar lá, todos os fluxos que a gente tiver. Cara, fluxo de novas vendas, fluxo de nutrição, resgate, tal, vai estar tudo. E aí, sim, a gente rolaria todo esse processo aqui. Isso aqui, para vocês entenderem, já elimina 50% dos clientes que a gente tem hoje, tá? Para quem estava no ano passado, por exemplo, já é uma eliminação de trabalho absurda. Antes a gente fazia tudo ao vivo ali e para todo mundo igual. Agora a gente está tudo online. E agora ainda o Essential não tem nem checkpoint e muito menos coisas ao vivo, assim. Ou seja, 50% do trabalho também já está sendo eliminado só de tirar o Essential, assim, da grande parte das coisas. Mas aí eu entendo que estruturalmente eles não estão preparados para isso, não. Pô, para botar isso aqui para mim, um Rafael Alano, uma Clínica Luz, um Nakata, enfim, esses perfis de clientes Essentials, eu já acho que é muita coisa, a gente vai trabalhar muito e eles não têm entendimento disso. Se a pessoa quiser também, aí vai do Lucas conseguir vender isso, cara. Eu acho que você tem que fazer, contratar um plano maior então, sabe? Mas o Essential não vai ter essas ideias além do funil de vendas. Só que o funil de vendas pode e deve ter automação. E a ideia é que ele já comece automatizado ali. Se a gente já sabe que vai rodar melhor, já começa automatizado. Já tem todas as fases prontinhas ali, tá? Então, isso é importante estar claro. E aí, a gente vai ter lá 3 tasks, ou melhor, 2 tasks dessa, talvez, ou 3. Uma para Essential, que aí, a partir dessa task aqui já não tem mais, e o outro Pro ou Master que vai ter tudo, beleza? Então, isso aí é um ponto para ficar claro. A gente só vai trabalhar bem mesmo nessa galera de Pro e Master, mas aí a gente vai entrar para fuder. E nessa galera que vai ter essas métricas do tipo, beleza, qual que é o resultado do tráfego? E também vai ter qual que é o resultado dos fluxos. A gente vai ter que ter coisa lá, tá? Essa é a lógica. Fechar o mês, nós vamos fechar o relatório. Beleza, origem, meta ads, mais relatórios, fluxo lá e tal. Isso aí vai ser quantificado. A gente vai ter uma metinha logo mais para tentar destravar esse negócio também. Que no final das contas vão ficar muito simples assim. Por exemplo, deixa eu só mostrar, porque dentro da como lá nem tanto, mas se a gente conseguir migrar a galera para cá, essa aqui é a tela de suporte que todo mundo vai usar, né? Tipo assim, a Grohub vai usar aquela tela tipo como que acessa todo mundo lá, tá? Acho que ainda tá.
essa conta aqui. É a conta Growhub. Vou usar ela de exemplo. A gente está começando a migrar para cá. Mas, por exemplo, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Pô, entramos num momento aqui, eu tô falando tudo misturado, né? Mas é isso mesmo, para a gente entender a lógica de tudo aqui. Por exemplo, executaram a Sales Plays. Cara, o que é Sales Plays? É, sei lá, tacadas de venda, jogadas de vendas ali. Então, tipo, cara, identifiquei aqui que esse cliente, sei lá, vocês vão pegar ali motivos de perda. Cara, a gente tá perdendo Bruno Vargas, cara, já passaram 3 meses aí, tudo bem que eu acho que é pouco ainda, mas enfim, tem 20, 30 clientes ali que perderam por questão de financeiro. Enfim, a gente pode pensar em fazer um disparo para essa galera ali ou tentar fazer um resgate dessa galera. Tudo bem que o fluxo, ele já naturalmente, ele já passaria a compreender isso, coisa que hoje não tem. Por exemplo, motivos de desistir da consulta, distância de agendamento, fechou, enfim, tem que trazer alguns outros motivos aqui. Mas, sei lá, não é o momento. Cara, a gente já vai automaticamente entrar. O Bruno Vargas é Pro, por exemplo, já teria lá algo que provavelmente essa galera já recebeu uma mensagem de notição 1, uma 2, uma 3, esperou um mêsinho ali, enfim. A gente pegou, reabriu ele como resgate ou resgatou, enfim. Começamos, se for PI oficial, a gente já vai fazer umas mensagens, se não for. Então, assim, naturalmente já vai ter isso nessa galera ali. Está sempre tentando resgatar o pessoal. Mas nada impede de, tipo assim, cara, a gente, sei lá, começou o mês de maio aí, acho que foi mês das mães e tal, eu vou vir aqui e vou trabalhar um disparo. A gente fez também de uma forma muito prática, assim, até o próprio cliente conseguiria destravar. Mas a gente faria isso para eles ali sem muito problema. Vou lá, tem uma lista de leads, ou não, vou pegar pelo filtro do CRM aqui, subir uma campanha teste, eu tenho que ter essas mensagens aprovadas já, né? Pela PI oficial, lá depois a gente vai explicar exatamente sobre isso. Ou não, vou subir uma planilha, então, clientes aí, tipo, instituto dela, tem uma lista aqui de, cara, 3 mil leads, como é que a gente vai fazer isso? A Hilo vai ser uma plataforma de fazer essas abordagens aí de vendas, tá? Então, cara, eu posso subir muito bem a lista aqui, é bom dar uma tratada nela, né? Clientes que quiser, sei lá, fechar um procedimento tal, e tem que pensar na estratégia. Mas, enfim, venho, crio essa parada, marque os critérios. O lead precisa bater todos os blocos preenchidos. Então, como eu estou pegando algo do filtro do CRM, eu preciso saber qual funil que ele está vindo. Enfim, vou pegar do meu funil de inbound. A gente tem funil de inbound e outbound. Vou pegar o lead que está só na etapa primeiro, como eu estou pegando funil de inbound, né? Sei lá, está em primeiro contato do funil de inbound, ou enfim, outras coisas. Está só com a tag tal, ou sem tag, enfim, status, ganho, perdido. Enfim, depois você pode pré-visualizar aqui. Aqui nesse caso tem 3 leads, beleza. Aí eu quero disparar, eu preciso taguear, né? Então, eu vou... Não. Aparentemente não está dando para... Ah, tá. Eu vou depois aplicar uma tag depois que eu disparar. Parece que está dando uma travada aqui para mim. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Acho que travou aqui, velho. Tá. Finge que eu coloquei uma tag ali. Quando disparar, quando eu salvar esse rascunho, disparar agora, eu vou fazer um agendamento. Cara, vou disparar, sei lá, a cada quantidade específica, a cada horário, enfim. A ideia é que isso aconteça. A mensagem é aquela, essa é a mensagem aqui, já está pré-visualizada. Eu vou lá e crio a campanha. A gente revisa e tal, e cria ela. Então, no final do mês, é o que eu falei, vai ser muito fácil puxar e olhar. Opa, dashboard, tags, disparo, mês de maio, X leads, tantos consultas agendadas, tantos realizados, valor, entendeu? É esse tipo de negócio que a gente está entrando aqui. E aí a ferramenta aqui vai ser essencial para isso. Aparentemente bugou tudo aqui, mas vocês estão me ouvindo aí, né? Tá. Sim. Estamos ouvindo. Pô, eu meio que ruim aqui. Acho que foi. Tá, fechou a tela que eu estava usando, né? Mas, enfim, então teremos essa diferença bastante grande aí na prestação de serviço. Clientes Essential serão tratados ali de fato como Essential. É lógico que, pô, se a gente precisar fazer alguma coisa para o cliente ter resultado e reter ele, aí entendo a questão do bom senso lá, né? Mas, por padrão ali, a gente vai trabalhar e dar mais atenção para o Pro e por Master. Inclusive, não vai ter uma diferença absurda do contrato de Pro e Master, além do que já é padrão do contrato. Por exemplo, o Master ele pode investir em anúncio muito mais, ele tem mais procedimentos para serem trabalhados, tem uma lógica dessa.
Mas, por exemplo, na estruturação comercial nem vai ter essa diferença. Porque se a gente consegue fazer esse cara ter mais resultado através de estratégias que não dependem de investimento, significa que eu consigo fazer um upsell dele. Então, para a gente, enquanto RevOps, fazer esse cara ter resultado e sugerir um upsell ali é melhor. Então, total sentido esse cara tá aberto aqui, tá? Beleza, aí vamos lá. Isso aí tá mais do que claro, né? Iniciar a formação, inclusive o Vitor. Ô, Vitor, você quer aproveitar até para falar de como que tá no modelinho de drive que você criou lá? Mas a gente já está com isso certo, já está, inclusive, puxando do drive. A gente fez... Posso mostrar aqui. a gente fez. Vai mostrando que eu até vou tentar abrir de novo minhas coisas aqui. Mas aquilo que a gente falou aquele dia, de os drives estarem, ter que ficar baixando ou migrando e tal, fez um atalho numa pasta específica lá, e aí, à medida que sobe automático o programinha do Vitor ali, já abre tudo, renomeado certinho, em 1 segundo, e já pega esse atalho lá. Aí, se quiser colocar alguma coisa extra na pasta do cliente, aí coloca, mas a formação mesmo, nativa, já vai vir padrão lá. Tá explicando essa fase que eu vou dar arrumar o computador aqui. Tá. Rapidinho, só compartilhar minha tela aqui. Agora é assim, ó. É um programinha, né? Um script. Aí, quando você abre, tem essa telinha. Aí, tipo assim, você coloca aquele primeiro número, né? Que a gente coloca lá no Drive. Vou colocar um aqui de exemplo. E um outro aqui, o segundo número, né? Ó, o primeiro e o segundo. Aí você só bota o nome aqui. Aí clica aqui para criar. Ele já vai criar automático aqui, ó. Tá vendo? Aí já vai tudo automático. Porque antes, aí ele tá criando uma por uma, né? Demora um pouquinho. Mas aí ele pega, tá vendo? A pasta de atalho. Porque antes, tipo assim, se esse aqui não conta meio que como uma pasta, sabe? Aí, tipo, o script não pegava com ele baixado, mas com ele desse jeito funciona. Aí, tá vendo? Ele tá criando, ó. Aí depois, quando acabar, vai dar uma mensagem aqui. Mas aí tá criando direto. Aqui eu só preciso, tipo assim, quando vocês forem fazer a primeira vez, se vocês verem na pasta aqui, tem um token. Isso aqui é meu usuário que gera, entendeu? Quando eu entrei a primeira vez, ele pediu para eu logar na minha conta, aí vocês vão logar nas suas, né? E aí vai gerar, entendeu? Se não conseguir, tem que me falar que aí eu tenho que liberar lá no Google Cloud, lá, console lá, o acesso no e-mail de vocês, na API. Porque agora está usando a API do Google Drive. Aí aqui, ó, dá essa mensagenzinha quando acabar. Aí é só isso. Dá 5 aqui. Aí tá tudo aqui. Se eu vou em diagnóstico, cadê? Tá o briefing aqui. Aí é isso. Bem simplesinho. Depois a ideia é tentar automatizar um pouco mais ainda. Tipo, o cliente chegou no ClickUp e já roda automático, entendeu? Um webhookzinho assim, puxando tudo. E aí nem precisaria estar criando, né? Até excluiria a etapa. A gente poderia só colocar uma task de checagem, né? Para ver se criou tudo certinho. Ou se não, colocar na web também, que aí fica mais fácil. Ninguém precisa ficar baixando o coisinho. Acho que é isso, Bruno. Tem muito segredo. Boa. Enfim, depois vocês testem aí, tá no chat de RevOps ali, que aí todo mundo vai precisar, se precisar onboardar um cliente, já ganha um tempo legal. Então, enfim, task veio, a gente vai iniciar a formação. Eu comentei lá que a gente só quebrou task ou que tem responsáveis diferentes ou datas diferentes, né? Então, por exemplo, apesar de ser a formação RevOps, a gente tem um momento de iniciar e de fechar ela e gerar o certificado. Então, está quebrado em tasks separados. Esse foi a premissa que a gente utilizou em tudo para separar em tasks e não checklists. Mas, enfim, formação RevOps, entregar documento, kickoff, processo comercial. Cara, aqui etapas de inicialização. Criar o documento, kickoff, processo comercial, localização, documento do ClickUp, kickoff, comercial. Já está, já existe. Vou passar aqui para vocês. Para isso, a gente tem que ter informações prévias. Cara, então é um momento de... Normalmente, como a gente vai estar fazendo tudo, a gente vai ter contexto, né?
mas se não, dá uma estudada, pega as reuniões de onboard, pega o mapeamento, pega o diagnóstico de planejamento, pega o planejamento do projeto, que a gente falou que seria ali a coisa final, né, de sobreposta do cliente, e para executar, eu vou vir preencher esse documento com todo o detalhamento comercial, para fechar, vou relacionar e evidenciar aqui. Isso vai acontecer no mesmo dia que a gente vai fazer o desenho do funil de vendas aqui. Porque, na verdade, aqui é o resumo e aqui é o entregável. É tipo isso. Então, kickoff. Você não chegou a mexer lá ainda não, né, Vitor? Aquela final, né? Não, ainda não. Tá. Mas eu vou voltar nisso aqui depois. Porém, a premissa desse documento aqui é que a gente responda algumas informações, centralize as informações do comercial do cliente, antes da gente pensar em criar alguma coisa. É tipo, eu entendo o que está acontecendo lá, eu entendo o que tem lá. Aqui tem algumas perguntas sugestivas, eu não vou passar por todas, porque eu não sei se todas vão ficar. Se vocês quiserem depois dar uma olhada e até, tipo assim, sugerir, pô, eu acho que isso está legal, acho que isso não precisa, podem ficar à vontade. Mas ainda está faltando aqui, é o que a gente vai deixar mais claro, que aqui tem que estar claro do tipo, tá, quais fluxos esse cliente vai ter? Esse cliente vai ter o fluxo de venda e só? Ele vai ser automatizado? Quais as etapas desse fluxo de vendas? Ele vai ter o fluxo de acompanhamento, recorrência? E aí, pode ser que em algum momento vocês não tenham essa informação aqui. O mapeamento ele não é tão profundo assim. Mas aí é aquilo, a gente vai estar em contato com o cliente, vai estar no briefing, não tem uma etapa do tipo, realizar a reunião e tal. A gente tem que preencher o documento com etapas muito claras. Se nesse meio tempo eu precisei de entrar em call com o cliente, ligar, mandar mensagem para ele, para a secretária, qualquer pessoa, fiquem à vontade e façam, né? O importante é o entregável aqui que esteja pronto. E aí a gente tem que correr atrás dessas informações. Mas a ideia é que a gente precise centralizar isso. Porque a gente tem projetos, muito antigos até hoje, que às vezes a gente não tem detalhe das coisas. Agora a ideia é que todos os projetos que comecem, a gente já tem esses detalhamentos ali. Não, esse cliente ele trabalha com o caso da Clínica Luz, que é umas sessões, são X sessões ou não. Pode ser sessões infinitas, e aí eu vou tentar deixar lá umas 50 sessões lá, foda-se. Depois, se ele estiver ativo no momento, a gente vai colocando mais. Cara, esse cliente não tem nada de sessão, depois o funil de venda vai até realmente vender o procedimento de high ticket ali, mas, enfim, aí ele está no plano Essential, logo eu não tenho que me preocupar aqui com os outros fluxos, ou não, esse cliente é do plano Pro, e no primeiro momento aqui, pelo que eles falaram, enfim, a gente precisaria de fluxo de resgate, precisaria de fluxo de nutrição. Cara, não precisa de fluxo de cross-sell, upsell, porque, é cirurgia, sei lá, oncológica, quem opera uma vez não quer operar outra, entendeu? É o momento da gente simplesmente colocar tudo no papel, assim, saca? Então é isso. Não está exatamente o que vai ser ainda, mas o que está faltando nele, aqui está bom já no sentido de deixar claro as etapas prévias e documentar, mas ainda vai faltar, tipo assim, beleza, o que vai compor os meus funis e fluxos aqui para esse cliente específico? É o momento que eu pensei nele, porque não vai ser Ctrl+C, Ctrl+V igual é a como até o momento, assim, sabe? Então, essa entrega é exatamente para isso, tá? E aí, por que é no mesmo dia? Porque com isso eu entendi o que eu faço. Aí, agora, eu venho, pego esse template, sei lá, duplico, vai estar de fácil acesso para todo mundo, e aí eu confiro, cara, não, isso aqui vai ter, isso aqui não vai ter, tal, tiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, fechou. Fechado. Então, naturalmente, eu fiz o kickoff comercial e, naturalmente, eu já fiz o desenho do funil de vendas, beleza? O desenho do funil de vendas vai ser entregar esse processo aqui, atualizado e personalizado para aquele cliente. É isso. Aí tá claro, né? Enfim, essas são as duas entregas que estão faltando da minha parte, por isso que não tem como entrar muito a fundo disso. Eu acho que depois, honestamente, vai valer mais de, acho que 2 horas, talvez nem seja suficiente para entrar no detalhe de tudo isso aqui, para vocês entenderem bem. A gente vai voltar nisso, agora é entender o contexto aqui. E eu acho que está bem bom, assim. Pelo menos vai dar um norte muito absurdo em relação ao que é hoje, assim. Não vai ter nunca um fluxo perfeito, né? Espero que vocês entendam que ainda assim, vão ter algumas coisas aqui que não vão estar respondidas. Mas já é algo bem funcional, assim. Então, essas duas etapas vão entrar para isso. Pode falar aí. Bruno, você falou que depois você vai passar mais a fundo nessa parte. Aí eu queria saber se os clientes novos que já estão com esse fluxo já é para ir fazendo ou a gente vai esperar
você explicar um pouco melhor. Eu acho que, querendo ou não, para não travar assim, vamos naquela mesma lógica, assim, enquanto isso aqui ainda não estiver ativo, e vocês entendendo bem, treinadinhos, cara, vamos fazendo o modelo que a gente sempre fez até hoje. Tá. Sabe? Não, dá para entender, porque alguns clientes meus já estão com esse modelo novo, aí tem igual um tópico ou outro que a gente passou, mas passou bem geral, né? Aí Sim. hoje, por exemplo, você está passando mais por cima. Aí eu não sabia se era para fazer ou se eu esperava você passar mais a fundo cada tópico. Eu acredito que semana que vem, por exemplo, na terça, ou melhor, na quarta, né, a gente já vai conseguir falar especificamente do documento e do funil de vendas, por exemplo, do fluxo como um todo, sabe? Uhum. Aqui, a ideia é entender o processo como um todo aqui, e depois, provavelmente, no outro dia ainda, a gente entraria nas rotinas mesmo, sabe? Análise CRM, esse tipo de coisa lá, sabe? Ah, perfeito. Tá, obrigada. Show. Tá, aí, beleza, no dia 20 também a gente tem que fazer a venda do CRM, então não quer dizer que a gente tem que começar a vender, a gente tem que fechar ela, e já tá abrindo uma conta ali na Como, por exemplo, ou entregar uma planilha se esse cliente realmente não for um cliente de CRM. Pode ser que agora tenham mais pessoas optando por planilha, a gente não sabe como é que vai ser, aparentemente a Como realmente só vai ter acesso via Pay oficial, a Hilo vai ser só acesso via Pay oficial, então talvez se a pessoa não quiser ter esse custo, de alguma forma ela vai ter que ficar em planilha, porque aparentemente ela não vai ter um sistema que vai profissionalizar o comercial dela, tá? Eu não acho que clientes Pro ou Master não vão fazer isso, mas os Essential eu não sei dizer. E vai depender de como que a gente vai vender isso também, a gente deve pensar em uma oferta, como falar isso para o cliente, assim, sabe? A gente vai ter que pensar nisso ainda e também vamos treinar em relação a isso. Mas enfim, isso seria feito tudo no mesmo dia aqui. Dia 21, dado que a gente já entregou o funil de venda, ou melhor, desenhou ele, a gente vai criar e entregar script de atendimento. Se for necessário, né? Uma coisa que a gente está vendo aí é, se o cliente já vem, já tem um script, já tem um modelo de atender, cara, não vamos chegar e mudar e trocar tudo, porque depois, se der pau, a responsabilidade é 100% nossa, né? Pô, a AgroHub que trocou o script, é o script da AgroHub que não funciona, não sei o quê, não sei o quê. Então, são muitas coisas sendo mexidas ao mesmo tempo, né? Se o cliente já tem um processo de atendimento ali, a gente já implementou um CRM, ele nunca teve CRM na vida, nunca viu os dados, eu acho muito mais interessante, por exemplo, a gente meio que respeitar o script, começar a fazer mais análise ali, ver os números numericamente, né, obviamente, depois fazer análise qualitativa disso, para aí sim mostrar, pô, falando, realmente, ó, esses leads aqui tinham uma qualidade ok, acho que o atendimento está fraco, está assim, está assado, está aqui os exemplos, e eu acho que as nossas taxas também estão muito abaixo, ou estão dentro, ou estão boas, enfim. E por isso eu acho que faz sentido aqui a gente mudar esse script, sabe? Então a gente deixa isso entendendo também a situação atual ali. Mas, assim, existe a teste, não quer dizer que ela vai ter que sempre ser cumprida. A gente vai ter que sempre julgar o caso do cliente ali. Realizar a setup geral do CRM e implementar funil de vendas, isso aqui não muda do que é feito hoje, galera. A gente não vai lá na Como ou na Hilo e vai fazer todas essas configurações, não. O Augusto, o Felipe, enfim, eles estão aí para fazer essa parte. E a gente tem aqui uma série de etapas que eles têm que fazer. No final das contas, a gente transformou a lista lá nas etapas do checklist. E aí, aqui, ó, assim como lá em projetos, a gente marca, por exemplo, quem vai fazer o cliente oculto, quem vai fazer a copy, o criativo, aqui a gente vai marcar, por exemplo, o Augusto, na nossa própria lista aqui. Tudo bem. Ele vai enxergar isso lá no Autotasks dele. E para ele, quais vão ser os materiais de consulta dele? Documento kickoff e o desenho aqui do processo. Ele vai simplesmente pegar isso tudo aqui, vai entender, vai mandar a bala lá. Por isso que se tiver as automações, não tiver e tal, vai estar desenhado lá bem claro. Ele vai pegar e vai replicar isso dentro do sistema lá com o time dele. Beleza? E eles vão ter aqui, 4 dias para isso. Como é muito templatizado e a Hilo até mais templatizado do que a Como, eu acho que é tempo suficiente. A gente só não pode atrasar muito de passar isso. Enfim, sempre 4 dias. Se atrasar a venda, se atrasar alguma coisa, a gente vai ter que pensar em 3 ou 4 dias aqui para eles entregarem no sistema, beleza? Por que a gente implementa no dia 24 o funil de vendas? Porque a campanha ela começaria no dia 20. Então, a gente começa os anúncios ali e poucos dias depois a gente já tem um sistema funcionando para o cliente conseguir trabalhar e a gente enxergar os dados. A gente faz o desenho no mesmo dia ali do anúncio,
que eles estão entregando o anúncio, e até implementar 4 dias. Mas eu acho que como esse período que a gente comentou é suficiente, a gente entregar isso aqui no dia 20, não duvido nada de no outro dia ou no dia 22 esse negócio está funcionando. Então, vai ter, se tiver um time assim de, cara, não encaixou, começou o anúncio antes e tal, não tem problema, a gente já está prevendo aqui que vai ter poucos dias mesmo aqui que a gente não vai ter começado o CRM ainda, tá? Mas é um time ok. Hoje também é mais ou menos a mesma lógica, acho que até um pouco maior o delta dessas etapas. Fechou? Finalizar a formação e emitir certificado. Aí é só porque é o mesmo objetivo da formação, está muito claro. A gente vai conferir esse andamento, né? Ou melhor, não vou deixar só para conferir nesse dia, mas aqui é fechar essa conferência. É bom nesse meio período a gente fazer uns follow-ups lá no grupo. E aí a gente vai enviar a avaliação. Tem isso lá também dentro da pasta já. E aqui a gente só deixou o lembrete. A ideia é conseguir maior ou igual a 80% mesmo. Se não conseguir, cara, vai lá no... É até importante vocês me falarem se já tem acesso ou não, porque existe a formação aqui, ó. Acho que tem gente que não tem isso aqui ainda, né? Só de projetos não deve ter, não. Ah, não, tem sim já. Tá todo mundo aqui. Por quê? Cara, a pessoa não passou, vai lá, gera mais um quiz lá, sei lá, gera alguma outra prova aqui e manda, assim, sabe? Mas a ideia é enviar alguma outra coisa para eles avaliarem. Eu tô vendendo essa ideia, por exemplo, hoje no José alguma coisa lá, ele curtiu, falou que queria saber a nota, inclusive deu liberdade pra gente, assim, se a pessoa não estiver indo bem, me fala, em que momento você ia conseguir me falar, eu quero saber, porque ele já viu que, acho que o Bretas tentou fazer um cliente oculto lá desde o dia 29, e a pessoa não respondeu, já viu que a situação é séria lá, a gente mandou 3 mensagens, e, enfim, em 5 dias não teve nenhuma resposta, então ele está querendo saber até o momento se faz sentido manter ou não manter a pessoa lá, então, informações que a gente pode passar para o cliente também, tá? Enfim, no final, atualizar a tese, como todas. Elaborar, apresentar análise de uso e atendimento. Aqui, nada tão diferente do que a gente já faz hoje, só que a ideia é, antes no CRM tinha análise de uso, que ficava para o Augusto, aí não faz sentido. E a análise de atendimento ficava para a gente. Então, a análise de uso e atendimento é nossa. E aí o que a gente já comentou, né? A resposta disso aqui pode ser, inclusive, que, não foi possível analisar porque não utilizaram, ou utilizaram e não atenderam. Mas vai ser fechado no dia que ela bater lá. Vai ter um documento e, nesse caso, se não utilizar, eu acho que só não vai ter como cumprir de entrar com o cliente. Porque eu acho que a única tese que a gente pediu aqui do comercial é que a gente tenha um momento com o cliente mesmo ali, independente do plano, para fazer essa reunião com ele. Aqui, agendar e realizar a reunião. Porque como a gente tirou todas as reuniões que tem com o comercial, tá tudo online ali, self-service, cara, pelo menos para passar bem ali mesmo, se é que tem informação, a gente tem que passar para eles ali certinho. E com o cliente depois a gente vai levar, porque logo depois a gente vai levar esse checkpoint lá para o sponsor. Então, isso vai ser apresentado, sim, não vai mudar essa lógica, mas essa análise só contempla um pouco mais de uso e atendimento. E aí aqui, lembrar de ser quantitativa, ou melhor, quantitativa e qualitativa mesmo, igual a gente já vem comentando, assim. Em alguns momentos, a gente não precisa entrar no qualitativo, né, que é o que a gente já começou a destravar, assim. Se tiver batendo bons números ali, tá dentro do meu alvo, agora tá bem claro lá, né, task, por exemplo, Sales Ops. Se bem que ainda essa task não vai ter existido, mas a gente saiu do planejamento do projeto lá. Aí tem lá uns números alvos, que é aquele forecast lá que a gente deixa. O cliente tem que agendar 5%. Aí passou, por exemplo, vamos voltar aqui. Implementei o CRM, dia 24. Elaborar a análise de uso e atendimento. Dia 10. Cara, passaram, se não me engano, 16, 17 dias que tem aqui dentro. Passou 16 dias, meu cliente está lá, 5% de conversão ou mais. Cara, não precisa entrar no qualitativo da coisa, assim, sabe? Tá bom o atendimento, ou às vezes até entra em um micro detalhe ali, mas enfim, é importante ter esse contexto, assim, a gente tem que bater um agendamento ali. Se não bater, aí eu vou analisar várias coisas. Se bater, eu posso ser mais de boa em relação a essas análises, assim, procurar coisas extras. Se for Hilo CRM também, na época, lembrem do recurso violento aqui, que eu particularmente acho que é muito funcional, de olhar as análises via o sistema. A gente não consegue analisar todas as conversas.
pô, gerou, sei lá, em 16 dias, gerou, sei lá, 10 leads por dia, gerou 160 leads. Eu não consigo olhar todos os 160 de forma muito efetiva. Mas aqui eu poderia muito bem gerar uma análise de conversa do período específico, de 160 leads, do funil específico, que está com a tag específica, que está só com origem, tráfego e tal. Tá tudo tranquilo aqui dentro. E aí ele vai dar um resuminho aqui, e aí usem isso a favor de vocês também, beleza? Então, pode entrar várias dessas análises, inclusive, lá, se o cliente já estiver na Hilo aqui nesse momento que acontecer, tá? Eu acho que esse recurso aqui é foda. Eu gosto bem dele ali. Beleza. Cliente Essential vai acabar aqui. Porque aqui vai estar relacionado a um... Pode falar, Lívia. Só mais uma dúvida. A gente vai continuar adiando a task enquanto não tiver um número mínimo de clientes, por exemplo, ou de Meta ou de Google, ou a gente vai pegar geral só para não atrasar a entrega? Bom ponto. Eu confesso que quando a gente desenhou isso aqui, eu esqueci do detalhe de não gerar demanda. E eu até já tinha te respondido que não. Por exemplo, em caso do cliente não estar usando, não estar atendendo, enfim, qualquer coisa, não vamos adiar a task. Em caso de não ter demanda, aí eu acho que é válido pensar. Os clientes de Google, assim, a verdade é que vai ser muito difícil gerar uma demanda alta no primeiro momento, assim, 16 dias, sabe? A não ser que sejam os clientes, por exemplo, IDS e tal. Aí, cara, tem que pensar específico, assim, porque a ideia seria não atrasar o checkpoint, sabe? Talvez a gente pode jogar essa data um pouco mais para frente, mas ainda assim ter o contexto de que o checkpoint tem que ser realizado, assim, sabe? Eu não sei se é o caso de não fazer essa task e não fazer o checkpoint, sabe? Eu acho que até não ter uma análise dessa e não apresentar para a secretária, até dar um pouco mais de volume, tudo bem. Mas o checkpoint, eu acho que ele tem que existir ali, para a gente ter sempre esse vínculo com o cliente, assim, sabe? Eu estava discordando a gente meio que não entrar em contato com o cliente, no final passou muito tempo, e aí acaba que, enfim, a gente perdeu momentos ali de ser mais transparente com ele já ficou puto e já está te arrando, sabe? Depois, fazer essa análise ali, a gente pegou, porra, viu que a situação está muito bad. Aí a gente volta e traz para o cliente, acho que está ok. Mas, por exemplo, eu consideraria, sei lá, se for Hilo, gerar essas análises aqui por dentro, para analisar o que tem no CRM e ver se o atendimento é péssimo, se é ok, ou se não é assim, sabe? Porque isso, assim, se for muito ruim também, aí já é um sinal claro, porque, pô, se já é ruim sem tráfego, imagina no do tráfego, sabe? Então, eu acho que eu faria a análise também, assim, sabe? Então, acho que seria a pena... Eu acho que ela seria meio que executada, né? Que você só conseguiria concluir isso se você fosse olhar outros leads ali de outras origens também, sabe? Eu acho que eu olharia meio específico nesse caso, assim. Me ajudou? Ajudou, eu acho que vai depender muito de cada caso, né? No final das contas, é tipo assim, sei lá, a gente já vai saber se o cliente oculto desse cliente foi muito ruim ou não. Se for muito ruim, talvez aqui a gente não precise esperar, porque significa que essa pessoa, ela naturalmente já atende bem. E aí, mesmo com o treinamento, pô, ela não melhorou. Se ela está atendendo mal os próprios leads lá de indicação offline, quando chegar os tráfegos vai ficar muito pior. Então, não sei se a gente precisaria esperar. Então, já farei uma análise aqui e, pô, tá atendendo mal, sabe? É outro problema. Agora, se o cliente oculto for relativamente bom, e aí não gerou muito volume, o atendimento passei o olho lá, parece que tá bom tal, eu acho que eu postergaria um pouco, assim, sabe? Tipo isso. Entendi. Tá bom, obrigada, Bruno. Tá. Aí, Essential, a gente vai finalizar aqui. Por quê? Porque está relacionado às conclusões, tanto do criativo, né? Entregar o primeiro anúncio, entregar a primeira análise de uso de atendimento, está aqui dentro. Estão com as mesmas datas, no dia 10 e lá no dia 21. E aí a gente foi do checkpoint. Clientes do plano Pro e Master, a gente vai vir para as fases de desenho aqui. Desenhar e implementar funil de resgate, desenhar e implementar funil de upsell, desenhar e implementar... Isso aqui, eu vou passar ali no fluxo. Boa. Acho que resolvi. Porque até esses nomes aqui não vão ser eles. Os mais atualizados, de fato, estão aqui dentro. E aí já vou começar a explicar aqui. Porque o único que não está aqui dentro especificamente é o de acompanhamento barra recorrência ali. Esses aqui já estão praticamente fechados. Só umas coisas aqui, sei lá, dos motivos de venda, de perdas e tal, que talvez tenha que implementar ainda. Mas vamos lá.
Eu acho que o caso agora é só explicar isso tudo aqui, passo a passo. Pode ser? Bora lá? Só que aí, antes de explicar exatamente os fluxos, eu preciso explicar exatamente do início. Deixa eu virar a tela só para isso, que eu acho que vai ficar melhor também. Tá, vamos lá. A gente vai implementar um processo comercial no cliente, a gente já tem um modelo template padronizado, independente do CRM, tá? Que é um processo comercial de uma clínica, que a gente enxerga que é ideal. Ele pode ser implementado na Como, pode ser implementado na Hilo, alguns vai ser mais fácil do que outros. Por exemplo, tem automações aqui que a Como não roda legal e que a Hilo vai rodar. Então, vai ter esse nível de facilidade ou dificuldade dependendo do sistema. Mas a gente conseguiria colocar isso. Se for planilha, vai ser muito difícil ter alguma coisa um pouco mais robusta, né? Mas aí, paciência, a gente não quis profissionalizar dessa forma. Cara, lead é funil de vendas. É o funil que vai ter. Pela nossa lógica, vão ter 2 funis apenas, tá? Por exemplo, a Hilo tem funil de inbound e outbound. Esses vendas que tem que tirar. Inbound é os leads ali, tráfego, né, tipo de coisa. Outbound são as prospecções ativas que a gente faz. O do cliente vai ter meio que funil de vendas e funil de acompanhamento / recorrência. Já adiantando. Vão ser meio que 2 funis. Se a gente for templatizar bem mesmo. O de vendas é o principal, que é onde começamos a criar mensais no WhatsApp, como também um CRM conversacional igual a Como, o negócio vem para cá. Show? Então, cada lead criado no CRM, ele entra no funil de vendas. E aí já vem classificação, os que estão em vermelhos aqui, com esse formato, eles são automações, tá? Já a Hilo ou a Como, a gente faz hoje as classificações de origens automáticas, marca o tipo de lead como novo lead, nesse caso, direciona para atendente responsável, no caso, se tiver mais de um atendente, senão vai ir para aquele usuário mesmo, tá? Mas se tem mais de um, geralmente tem um sisteminha lá de roleta e tal, a Hilo tem isso, a Como também tem. E a gente muda a etapa do lead para iniciar. Aqui não está exatamente ainda com as fases que a gente tem, não, tá? O nosso, por exemplo, é lead e depois primeiro contato. Mas, enfim, dá para entender. E aí, aqui, a sugestão é a gente criar uma tarefa automática de atendimento. A gente hoje não usa, ou Yuri, até se quiser complementar, né? Assim, a gente hoje não usa tarefas ali para tudo. E a gente sabe que as secretárias, enfim, o nosso perfil de cliente, eles não são muito de utilizar. Que aí, quando vai ver na tela de tarefas lá, porra, tá uma porrada de coisa lá, para você olha em lista. Opa, é aqui mesmo. Você olha em lista, vai ter uma porrada de tarefa lá para executar e acaba que eles só ignoram mesmo e não executam. Só que como hoje a gente não tem nada, e a gente tem até, às vezes, uma dificuldade do médico acreditar na gente, a gente enxerga que é melhor ter essas tarefas para no final do mês ser até um tipo de relatório que a gente coloca. Pô, seu atendimento tá uma merda. Mas também foram criadas, sei lá, 150 tarefas aqui para fazer. E seu time executou 0, executou 1. Então, passa a ser um mecanismo até meio que de defesa, na minha visão, ali, para a gente conversar com o cliente, assim, sabe? Então, a gente teria essas tarefas automáticas, aqui seria a primeira delas. Beleza, movimentação do lead para primeiro contato. Esses aqui estão representando como manual. Mas eu acho até que isso aqui está automático também. Tem que dar essa revisada. Está automático, não tá? Quando o lead chega, a gente movimenta. Sim. Tá automático, né? Tem que revisar isso aqui. Beleza. E aí, de fato, faz o primeiro contato ali. E com isso é preenchida a data do primeiro contato automático. Bota aí na Como lá. Beleza. Já faz isso, já move para o follow-up 1. E aí cria uma tarefa, lembrei de follow-up 1 com vencimento em X horas. Aqui eu também não sei se é exatamente as horas que a gente tem, não, tá? É isso? 3 horas? Isso. Então, beleza. A única diferença é que, prioritariamente, o envio é automático. O envio automático, a tarefa é um recurso. Principalmente para esses follow-ups inicial. A diferença da Hilo, que a gente vai conseguir criar essa tarefa caso o lead não responda em até 3 horas lá em conversa. Quando ele já está lá em conversa, cria a tarefa que aí a gente tem essa defesa. Neste momento aí, após o primeiro contato, a prioridade é para que esse processo aconteça de forma automática. Esses dois aqui são automáticos hoje, né?
Isso, isso, isso. A gente já vai ajustando aqui. É isso aqui. E os poops até o lead responder. E agora provavelmente vai ser automático para todo mundo, porque todo mundo tem que ter a API oficial, não tem mais a opção de não ter, então. Exatamente. Agora, Deus queira que a Halo saia logo, porque o como é um inferno com essas automações. Ele me dá dor de cabeça todo dia, o dia inteiro. Aqui, ó, mudar a lead de etapa para a iniciar. Aqui a nossa etapa é lead mesmo, né? A primeira lá, né? Lead. Show. Beleza. Automação, preencheu a data de contato, move para follow-up. Aqui é imediatamente? A mensagem enviada, ele vai para follow-up. Se ele responder, ele vai para Vai para lá. Isso aqui também é automático. Isso. Depois eu só reviso isso aqui amanhã, feriado. E aí vocês estão acompanhando aí, né, galera? Aqui é a etapa inicial lá. Então, a maior parte hoje é automação, não tem nem se o cliente é recente ou não, a gente vai automatizar tudo mesmo para ficar mais fácil. E aí, essa tarefa aqui, que a gente não criaria automática, né? Eu acho que seria até ao contrário. Aguardar 3 horas, mas na Como ali não vai ter como. Na Como não vai ter como. Porque lá não tem esse tipo de automação, né? Essa tarefa, ela não vai criar, na verdade, porque ela não vai precisar. A mensagem vai ser enviada independente de para qualquer cliente. Considerando que tá todo mundo na API oficial agora, né? Exato. Entendi. Show. Depois eu mexo aqui. Beleza. Aí é isso. Enviaremos a mensagem ali de follow-up, caso essa pessoa não responda. Se for responder, a gente já vai mover lá para em conversa. E aí, esse ciclo entra nessa mesma lógica. O cara respondeu, move o lead para em conversa. Essa movimentação aqui, ela é automática também. Automática também. Show. E aí, se o lead responder em qualquer outro momento, obviamente ele vai ser ativado em conversa também. Então, tem uma outra entrada aqui. Lead não respondeu, aí a gente vem. Mover lead para follow-up 2. Isso aqui, atualmente, ele é manual mesmo, né? Porque não tem esse... Automático. Ele não respondeu em X horas, está automático? Aham. É porque, na verdade, é o contrário. É assim, ó. Envia a mensagem, por exemplo, envia a mensagem de primeiro contato e passa para a FUP1. Aí ele tem um timer de 3 horas. Bateu o timer, se o lead não responder dentro desse timer, manda o FUP1. E já envia, e já transfere automático para a FUP2. E aí ele tem outro timer de 24 horas. É o invertido aí. É só o invertido. A movimentação acontece antes da mensagem ser enviada. Tá. Movi o lead para follow-up 1. Não tem essa tarefa aqui. Não tem. Aproveitar, vou ajustar aqui. Aguarda. Aí é isso aí, ó. Moveu para follow-up 1. Quando move para follow-up 1, ele entra num timer de 3 horas, exatamente como está aí. Aguardar até 3 horas pela resposta. Se não respondeu, a mensagem é enviada e ele é transferido para a FUP2. Tá, então aqui fecha. Se não respondeu, Aí tá certo. Move para FUP2. então essa tarefa aqui ela não existe mesmo, posso apagar. Pode. Move para FUP2. Isso. Na hora que ele é movido para FUP2, mais um timer de 24 horas. Aí aqui é antes, né? Não cria essa tarefa também na hora, né? Isso. Aí é só tirar a tarefa criada aí que já fica... Também ela não existe, né, na prática. Show. Não. É que mudou ontem, né, a questão da API oficial. Aí, até ontem, fazia todo sentido essa criação dessa tarefa aí. Como aqui vão ser todos clientes novos, né? Não tem por que não tá... Considerar os que estão para trás. Eu acho também que os que estão para trás não vai demorar meses para obrigar eles
a ativar a API 1. Sim. Show. Aguardou até 24 horas pela resposta. Foi Isso. respondido não, move para follow-up 3. Isso. Aí, aqui, ó, a única questão... É porque é uma questão de automação, mas moveu para FUP1, já está incluso ali que bateu 24 horas, a pessoa vai receber a mensagem e nesse mesmo momento vai ser transferido para a FUP3. Ah, tá, calma, é verdade, é porque aqui não tá tendo a mensagem de FUP, né? Não. Porque Então, só está tendo as movimentações. ver para follow-up 2. Isso. No momento que move, a mensagem é enviada. Mentira. Agora já estou até confuso. No momento que move, um cronômetro é ativado de 24 horas. Bateu o cronômetro sem que a pessoa tenha respondido. É que assim, toda vez que você vê um lead na etapa de FUP2, ele só vai ter recebido a mensagem de FUP1. Sim. Assim, é para ele finalizar a etapa. Então, aqui, ó, por exemplo, movi o lead para follow-up 1. Eu não recebi o follow-up 1. Aguardei 3 horas, enviei a mensagem de follow-up 1. Isso. E aí, não respondi. Já move para FUP2, na hora que envia a mensagem. O respondido é depois. Esse que é o ponto. O respondido é depois do FUP2 ali. Esse respondido aqui? Porque ele já vai estar em FUP2, porque nem tem, em FUP1, a automação de FUP1 nem tem estrutura de mover para em conversa, por exemplo, se ele responder. Só tem estrutura de enviar mensagem e transferir para FUP2. Não sei se compensa mexer isso tudo aí agora, não. Vai. Eu acho que no final a gente vai ficar só fazendo essa modelagem aqui. Melhor explicar a lógica inicial, porque está bem parecida também, é só a questão das movimentações. Enfim, pessoal, vamos lá. É isso. Não respondeu, vai ter alguma sequência de follow-ups e tal, aqui é só uma questão de ordem mesmo, porque a gente está comentando aqui que o que o Augusto comentou, a gente já tinha comentado, é que agora novos clientes ali provavelmente não vão ter API não oficial. Então, se é não oficial, é melhor automatizar tudo. Fica mais seguro mesmo, funciona melhor. Então, para o cliente vale a pena, para a gente também. Então, essas ideias ali que a gente tinha considerado para não oficiais, inclusive para a Hilo, já seria nessa lógica aqui. Só uma questão de ordem. Tá, o cliente não respondeu, a gente movimenta ali para a FUP2, em algum momento vai mandar essa mensagem, vai aguardar um tempo também. Nesse caso ali, entre o FUP2 e 3 seria 24 horas, e depois tem a mesma condição, se respondeu ou não, entraria no follow-up 3, e aí também a questão das atividades ali a gente vai tirar, né, lembretes, porque no final seria tudo automático, mas aguardaria mais 24 horas ali, e aí... Não, 24 não. Aqui nesse a gente usa 4 dias, 72 horas. Boa. Show. Então, aqui 72 horas, aí sim vai ter uma ideia ali de respondido ou não. Se Isso. não for respondido, a gente vai matar esse lead automaticamente mesmo. Venda por dia, do motivo de nunca respondeu. Vai ter, exatamente, motivo lead, venda perdida. Inclusive, isso aqui também vai ser tudo meio que automático, né? Tudo automático, ele é perdido automático. A gente vai ser tudo automático. Caramba, bom demais. O que fala, até na hora de vender a ideia, principalmente para CRC, que ajuda demais, é ela entender que ela só vai preocupar com o lead que aparecer na coluna de conversa. Até o lead aparecer na coluna de conversa, ela não tem nem olhar ali. Se pudesse fechar ali e nem ter a opção dela mexer, seria melhor ainda. Cara, esse aqui tá bom demais, de verdade. Preencher indicativo, preencher motivo de perda, aqui eu já vou deixar. Nunca respondeu. Show. Aí aqui, não, aqui é manual, ó. Preencher indicativo de retorno e data de retorno. Na verdade, é porque aqui tá separado também. Não sei se vai dar para colocar tudo junto. Um ponto importante que eu gosto sempre de falar é que esse nunca respondeu, ele vamos dizer assim, é um lead perdido de responsabilidade plena do tráfego. É uma pessoa que recebeu 3 mensagens, ela nunca respondeu. Então, esse é o lead que o cliente pode virar para a gente e falar assim, este lead é desqualificado.
Sim. ele é completamente desqualificado, porque ele recebeu 3 mensagens, nunca respondeu, então esse é uma responsabilidade nossa mesmo de diminuir ele o quanto puder diminuir, ele tem que diminuir, porque é um lead que não dá possibilidade nem de falar com ele nada, nem dele questionar se o serviço está caro, está barato, se a data bate, não bate. Esse é um lead que ele tem que diminuir. Quanto mais puder diminuir desse lead, melhor. Sim. Cara, aqui, ó, eu acho que como aqui a gente está centralizando alguns motivos de perdas, eu acho que esse aqui, ó, a gente nem coloca indicativo de retorno e data de retorno, não. O lead nunca respondeu. Aqui é uma pessoa que a gente conversou. Esse caso aqui a gente já perde direto e já preenche o campo de data perdida. Teria que ter um fluxo à parte aqui também. Toda hora que eu olho para esse negócio, no final tem um ajuste para fazer. Tá. Até porque, ó, o cliente nunca respondeu. Enviou uma mensagem de nutrição, mensagem 2 de nutrição. Após 2 semanas eu consigo mandar bala. Foda-se aquela data inicial ali. Encher indicativo de retorno e data de retorno. Vai ter que separar isso aqui. Mas, enfim, vamos considerar que aí a gente coloca uma... Eu acho que tá difícil de explicar pra galera. Eu vou ter que voltar no outro fluxo aqui. Beleza, esse aqui a gente preenche como nunca respondeu automático e a gente perdeu esse lead. Aí vamos voltar aqui às condicionais. Mas a pessoa respondeu no follow-up 1 ou ela respondeu em outros follow-ups aqui dentro. Vai vir, beleza? Aí vai mover isso para em conversa. A pessoa respondeu movimentado para em conversa automático. A gente vai trabalhar ali para tentar fazer o agendamento da consulta / avaliação. Beleza. Se a gente faz essa consulta, a gente vai seguir normal, igual a gente conhece ali. Se não, a gente também vai entrar, também, dessa porra toda, mano, porque mudou a parada da API. Essas atividades manuais aqui a gente vai tirar. Um ponto que eu acho importante comentar, considerando a ideia heavy ops da coisa, que é quando a gente fala de um analista de receita e a receita tudo impacta, é entender que a gente define de prévia 3 follow-ups, mas isso não é uma máxima, isso não é um definitivo para todo e qualquer cliente, por exemplo. À medida que a gente conseguir ter essas informações mais claras, no sentido de quantos leads respondem, que é algo que eu comentei com o Thiago, que é aquilo que ele falou de tentar colocar as métricas de quantos leads respondem após o segundo follow-up, quantos leads respondem após o terceiro follow-up. Se a gente estiver vendo, por exemplo, que tem muito lead para determinado cliente respondendo após o terceiro follow-up, justifica a gente adicionar um 4º follow-up, por exemplo. Tem até hoje alguns estudos que falam de 4, 5 follow-ups até começar o contato com um lead. Então, essa também é algo que, porque tem que definir algo, você tem que definir, colocar algum para começar o negócio para entender. Mas é algo que a gente também, naquilo que o Bruno falou, de olhar o jogo como um todo, pontos que podem alterar, faz diferença e é importante a gente estar acompanhando. Aonde que esse lead responde? 70% dos leads respondem só após o segundo follow-up, por exemplo. 85% dos leads respondem só após o último follow-up. Então, talvez justifique a gente aumentar aí, porque talvez a gente está descartando leads que ainda poderiam responder, e aí esse prazo do resgate dele de 2 semanas depois talvez seja longo demais para alguns clientes, né? Então, é algo que não é uma máxima, é uma ideia inicial para testar, como todo o resto. Exatamente. Pode ser, em resumo, que sejam outras ali. No final, a gente tem que até que puxar esses dados e mudar mesmo. A AgroHub mesmo, se eu não me engano, está na ideia de 5 ali. Mas, porque, enfim, a gente chegou que era funcional. E aí, agora, enxergando esses dados, né, a ideia é que a gente possa personalizar isso para o cliente específico. Não, no seu caso aqui, acho que vamos fazer X follow-ups e tal. Mas sempre analisando os dados. Galera, eu não vou avançar, porque é isso que eu falei, assim, para a gente entrar na parte que vai ser o processo de sales ops mesmo, que muita coisa que vocês estão vendo que agora vai ser muito automático, já vai estar no jeito aqui. Cara, tem umas mudanças ainda. Tem um documento que vai dar isso aqui, um entendimento aqui que vai ser específico, e isso aqui vai mudar. Só que, como essa mudança da API aqui vai mudar até mais coisas do que eu tinha imaginado.
e aí eu acho que eu vou precisar do feriado aí mais final de semana para provavelmente alterar. O funil de vendas passaria a ser muito automático, até a etapa de em conversa, que é o que o Yuri comentou ali, e aí isso ajuda a gente pra caramba. Quem tem que fazer atividade manual ali, e até com IA, tá? Tipo assim, a ideia é que a IA não fique fazendo automação, IA. Então, o entendimento não vem da IA, assim, tipo, vem de automação mesmo, ó, X horas sem resposta. Aí te dispara um template e tal, sabe? Não é, tipo assim, a IA entender que tem tanto tempo que tá parado e ela vai e faz isso não, sabe? A ideia é que isso aí seja automação mesmo, inclusive com o Hilo ali. Então, a vantagem é que a IA, se a pessoa responder, ela já vai destravar na hora o atendimento ali, sabe? Se não, vai ser o atendimento humano. É essa a comparação, assim. Mas a automação continua sendo automação. Mas, enfim, tem que revisar esse negócio. Tá ficando bom, tá ficando interessante. Depois, ali, vocês viram, a gente vai dar motivos de perdas, vai voltar, dependendo dos motivos, a gente vai mandar mais X mensais. Então, o nosso papel, naquele momento ali, entendi que a gente vai ter os fluxos de resgates. Cara, provavelmente já vai ter que estar claro ali qual que é esse script ali da mensagem 1, 2 do resgate, você vai mandar 2 ou 3 a cada X dias. Esse tipo de coisa que a gente vai entrar mais específico ali, sabe? E aí a gente monta essa parada. A ideia é que a gente consiga ter algo que vai estar sendo, enfim, como nunca antes feito e muito funcional mesmo. Motivos de perda, a gente trabalha especificamente, cada contexto, em momentos diferentes. Enfim, se perdeu na consulta, você vai remarcar, vai estar tudo pronto aqui para meio que a gente copiar, colar e, obviamente, personalizar, assim, sabe? Mas, enfim, acho que não vale a pena passar ainda, não. É o que eu queria passar para semana que vem mesmo e mantemos. Pode ser? Beleza? Show. Show. Fechou. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Não, eu Tranquilo. tô também. Galera, então é isso. Tirar.